A Bíblia nos revela inúmeras histórias repletas de mistério, poder e julgamento. Entre essas narrativas, a história do rei Belsazar é uma das mais impressionantes. Em Daniel 5, somos apresentados a um momento de juízo sobrenatural, quando Deus manifesta sua justiça através de uma mão misteriosa que escreve uma sentença na parede do palácio. O rei, orgulhoso e arrogante, zombou de tudo que era sagrado e, em uma única noite, viu o império que tanto prezava desmoronar. Esta é a história da queda de Belsazar, um lembrete poderoso de que o orgulho humano jamais prevalecerá sobre o juízo divino. Belsazar era neto de Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia que havia conhecido a grandeza e a glória, mas também o juízo de Deus. Diferente de seu avô, que reconheceu a soberania divina após ser humilhado por sua própria arrogância, Belsazar ignorou completamente as lições do passado. Ele governava com desprezo pelos preceitos divinos e estava cercado por uma cultura de idolatria e corrupção. Sua vida era marcada pela opulência, pelo poder e pelo desejo de controlar todos ao seu redor. Naquela noite fatídica, Belsazar decidiu dar um banquete suntuoso. Um evento grandioso para 1000 de seus nobres, repleto de vinho e riquezas. A festa era uma celebração do poder e da segurança que ele acreditava ter. Em sua mente, o reino da Babilônia era imbatível, intocável, e ele estava no controle absoluto de seu destino. O banquete era uma exibição de arrogância. A mesa estava farta, os convidados riam e brindavam. Mas em meio à festa, Belsazar cometeu um erro fatal. Ele mandou trazer os vasos sagrados que seu avô Nabucodonosor havia tomado do Templo de Jerusalém. Objetos dedicados exclusivamente ao culto do Deus de Israel. Esses vasos, que simbolizavam a santidade e o respeito ao Criador, foram entregues aos seus convidados para que bebessem vinho e continuassem a celebração profana. Belsazar, embriagado pelo vinho e pelo orgulho, zombou do que era sagrado. Ele não tinha noção de que o juízo de Deus estava prestes a desabar sobre ele. Essa escolha, aparentemente inofensiva para o rei e seus nobres, foi o estopim para o julgamento divino. De repente, algo inexplicável e aterrorizante aconteceu. Em meio ao riso, ao vinho e às músicas do banquete, uma mão apareceu. Não era uma mão humana, mas uma mão sobrenatural, flutuando no ar. Sem emitir qualquer som, essa mão começou a escrever na parede do palácio, diretamente à vista de todos. As palavras eram incompreensíveis e enigmáticas, escritas em uma língua que ninguém ali poderia decifrar. A festa, que antes era marcada pela arrogância e despreocupação, se transformou em um cenário de pavor e confusão. Os risos cessaram. O som das taças de vinho sendo levantadas em brinde desapareceu. O salão mergulhou em um silêncio tenso e assustador. Todos os olhos estavam fixos na mão que escrevia. Os corações batiam acelerados e o medo tomou conta de todos os presentes. O rei Belsazar, que minutos antes estava cheio de si, agora estava completamente paralisado de terror. O texto bíblico descreve seu estado de choque de forma impressionante. O rosto do rei empalideceu e seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Daniel 5:6. Aquele que se julgava invencível estava agora diante do desconhecido e sabia que algo terrível estava para acontecer. Desesperado para entender o que significava a mensagem escrita na parede, Belsazar chamou todos os seus sábios, adivinhos, magos e astrólogos. Ele ofereceu grandes recompensas a quem conseguisse interpretar as palavras: ouro, honras e o cargo de terceiro no comando do reino. Mas, um a um, os sábios do rei falharam. Nenhum deles tinha a capacidade de decifrar a misteriosa escrita. O medo no salão só aumentava à medida que o tempo passava.
A rainha, ao ver o desespero do rei, lembrou-lhe de um homem que havia servido seu avô Nabucodonosor, um homem cheio de sabedoria divina. Seu nome era Daniel. Ele havia interpretado sonhos e visões no passado, revelando mistérios que ninguém mais conseguia entender. Ela sugeriu que Daniel fosse chamado, pois ele era conhecido por ter o espírito dos deuses santos. Daniel foi trazido à presença de Belsazar. O rei, ainda tomado pelo medo, prometeu a ele as mesmas recompensas oferecidas aos outros: riqueza, poder e honra. No entanto, Daniel, que sempre foi fiel a Deus e desprezava a glória humana, recusou os presentes e falou com autoridade. Primeiro ele lembrou Belsazar do que havia acontecido com seu avô Nabucodonosor, um rei que, apesar de sua grandeza, foi humilhado por Deus por causa de seu orgulho. Nabucodonosor havia sido transformado em um animal, vivendo como uma besta no campo, até reconhecer a soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. No entanto, Belsazar não aprendeu com a história de seu avô. Ao contrário, ele se rebelou contra o Deus Altíssimo, desrespeitando o que era sagrado e enaltecendo ídolos feitos por mãos humanas. Em seguida, Daniel voltou-se para a escrita na parede. Ele revelou o significado das palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim, palavras misteriosas, mas que carregavam um peso de juízo divino. Mene, Deus contou os dias do reinado de Belsazar e decidiu encerrá-lo. Tekel, Belsazar foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. Parsim, o reino de Belsazar seria dividido e entregue aos medos e persas. Essas palavras eram a sentença de Deus sobre o rei e seu reino. O destino de Belsazar estava selado. Não havia mais volta. Ele havia cruzado o limite com sua arrogância e agora enfrentaria as consequências. Naquela mesma noite, conforme a palavra de Deus havia sido declarada, Belsazar foi morto e o império da Babilônia caiu. As forças do Império Medo-Persa, lideradas por Dário, invadiram o palácio e tomaram o reino. A Babilônia, que outrora era uma potência inabalável, foi entregue aos seus inimigos, e Belsazar pagou o preço por sua rebelião contra o Deus Altíssimo. O que começou como uma noite de festa e celebração, terminou em terror e destruição. O orgulho de Belsazar foi destruído em uma única noite. O juízo de Deus veio de maneira sobrenatural e o reino que parecia invencível foi desmoronado. A história de Belsazar é um lembrete poderoso da soberania de Deus e do perigo do orgulho. O rei achava que estava acima de tudo, mas no final foi julgado e condenado. Seu exemplo nos ensina que, quando desafiamos a Deus e tratamos com desrespeito o que é sagrado, estamos cavando nossa própria queda. A mensagem de Mene, Tekel, Parsim não é apenas para reis poderosos, mas para todos nós. Deus pesa nossas ações e nossos dias estão contados. A balança de Deus é justa e aqueles que são achados em falta enfrentarão as consequências. O que podemos aprender de Belsazar é que devemos viver com humildade e respeito diante de Deus. Não somos invencíveis e nossa vida está nas mãos do Criador. Quando reconhecemos a soberania de Deus e vivemos em obediência a Ele, evitamos o destino de Belsazar e recebemos sua graça em vez de seu julgamento. Essa história de mistério e juízo divino nos faz refletir sobre a seriedade de nossas ações e a importância de manter um coração humilde diante do Senhor. Que possamos aprender com o passado para não cairmos nas mesmas armadilhas do orgulho e da rebelião. Esperamos que você tenha aprendido algo hoje. Se você aprendeu, dê um like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo como este, para abençoar a sua vida. Muito obrigado e até a próxima.